E aí, bora mergulhar de cabeça na ciência por trás de um dos exercícios mais importantes que existem, o levantamento terra. O nosso papo aqui hoje é sobre entender a biomecânica para construir uma técnica que seja não só mais forte, mas principalmente muito mais segura e à prova de falhas. Então vamos que vamos. Para começar, vamos direto num problema que, olha, é super comum e bem frustrante. Sabe aquele momento em que a pessoa está subindo com peso e os joelhos parecem que ganham vida própria e puff, caem para dentro? Por que raios isso acontece? A resposta, como a gente vai ver, está toda na física do nosso corpo. Então, tudo começa com a posição dos pés no chão. Uma base mais larga que a gente vê muito no agachamento sumô, ou em algumas variações do terra, na verdade, acaba criando uma verdadeira guerra de forças dentro do nosso corpo. A lógica é bem simples. Quanto mais a gente afasta os pés, mais a gente recruta os músculos adutores da coxa. E a função principal deles é, bom, o nome já diz tudo, né? Fazer a adução, ou seja, puxar as pernas de volta para a linha central do corpo. E só essa pequena mudança já altera completamente o foco muscular do exercício. E aqui está o pulo do gato. A gente tem um conflito direto acontecendo. De um lado, os adutores, querendo fechar os joelhos. Do outro lado, os glúteos, que têm a missão de estabilizar tudo e lutar contra essa força. A técnica perfeita, no fim das contas, depende de quem leva melhor nessa batalha. E esse colapso dos joelhos para dentro, isso tem um nome técnico. É o famoso valgo dinâmico. Ele é o grande sinal de alerta de que a mecânica do movimento não está legal. É o sinal de que os adutores estão ganhando essa guerra interna. Então, a conclusão é bem direta. Se os glúteos não são ativados do jeito certo para estabilizar o movimento, a força dos adutores simplesmente domina, e aí o valgo dinâmico acontece. A chave para manter a forma perfeita é garantir que os glúteos estejam ligados e fazendo o trabalho deles. Simples assim. Ok, já entendemos o porquê do problema. Agora, qual é a solução? Bom, a base de tudo não está no peso, mas sim num padrão de movimento que é essencial, a dobradiça de quadril. Ou como se fala por aí, o hip hinge. A regra de ouro para a segurança de qualquer levantamento é esta: o movimento tem que vir do quadril e não da coluna. É fundamental aprender a separar uma coisa da outra, ou seja, mobilizar o quadril enquanto a coluna fica ali, paradinha, neutra e bem protegida. E como praticar isso? Olha, esse exercício com o bastão é simplesmente fantástico. O bastão te dá um feedback imediato para garantir que a coluna mantenha as curvas naturais. Se algum daqueles 3 pontos de contato, cabeça, meio das costas ou sacro, lá embaixo, sair do bastão, é porque a coluna se mexeu e não o quadril. É uma ferramenta de aprendizado sensacional. Beleza, com o padrão de movimento dominado, aí sim é hora de adicionar carga. Mas o jeito que a gente progride e as ferramentas que usamos fazem toda a diferença para um aprendizado seguro e que realmente funciona. Agora, olha só que analogia genial para a gente entender estabilidade. Pensa num boneco João Bobo, aquele que tem todo o peso na base. O nosso corpo funciona de um jeito parecido. A gente se torna mais estável quanto mais baixo e perto do chão estiver o nosso centro de gravidade durante o exercício. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que começar a aprender o levantamento terra com o peso em cima de blocos, por exemplo, diminui a amplitude do movimento e aumenta muito a estabilidade. Isso permite focar só na técnica, sem se preocupar tanto com o equilíbrio. E isso já nos leva para outra questão importante sobre equipamento. Para quem está começando, a escolha da barra pode facilitar e muito o aprendizado da técnica correta. A grande diferença está aqui, ó. Na barra hexagonal, o peso fica alinhado com o nosso centro de gravidade. Já na barra reta, o peso fica na nossa frente. Essa pequena mudança de posição tem um impacto gigantesco no torque, ou seja, na força que a lombar tem que fazer. É exatamente por isso que a barra hexagonal é tipo a ferramenta de entrada perfeita para aprender. Como ela diminui a tensão na coluna, ela deixa o foco ser total na mecânica do quadril e na ativação dos glúteos, sem ter que lidar com a complicação de controlar um torque muito alto. Certo. Agora a gente vai juntar todas essas peças e montar um caminho lógico e seguro. Um verdadeiro passo a passo para construir um levantamento terra impecável. Preste atenção na lógica aqui. Passo 1. A gente começa com a menor dificuldade possível, foco total na técnica. Passo 2. Aumenta a amplitude, mas com a ferramenta mais segura, a barra hexagonal. Passo 3. Só quando a técnica estiver cravada, a gente passa para a barra reta tradicional. E o passo 4, que é para quem quer um desafio a mais, o déficit aumenta ainda mais a exigência do movimento. O princípio que guia essa progressão inteira é um só:
Técnica vem antes de intensidade. Cada etapa é um pré-requisito para a próxima. Isso garante que o movimento seja construído sobre uma base sólida, sem compensações e sem risco de lesão. E assim a gente chega ao fim da nossa análise. A gente viu como a biomecânica explica problemas que todo mundo vê na academia e, mais importante, como ela nos dá um caminho claro para chegar na execução perfeita. Então, para a gente resumir tudo, os pontos essenciais são: primeiro, entender e vencer aquela batalha interna entre os adutores e os glúteos. Segundo, dominar a dobradiça de quadril como movimento fundamental. Terceiro, usar os princípios de estabilidade para aprender com mais segurança. E, por último, seguir uma progressão inteligente que sempre coloque a técnica em primeiro lugar. E, para fechar, fica aqui uma reflexão. No treino, qual é o objetivo final? É só mover uma carga do ponto A para o ponto B de qualquer jeito? Ou é buscar a maestria do movimento, construindo um corpo mais forte, mais resiliente e mais eficiente para o longo prazo? A resposta para essa pergunta define tudo.